A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vim deixar uma mensagem de fé e de esperança ao coração de cada um dos irmãos, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, quando falamos em paciência, quem vem em nossa memória? O servo Jó. O homem que era paciente, que tinha fé, que se desviava do mal, que era temente a Deus. Irmãos, quando a gente vai lá em Jó, capítulo 1, a gente vê que Jó começa a passar por adversidades, por tribulações, por aflições. O inimigo começa a desafiar o caráter de Jó. E ele pensa que Jó ele serve a Deus por causa dos bens materiais. Ele diz: tu cercaste a ele de bênçãos, abençoaste os teus animais, tudo que ele tem tu abençoas. Como é que ele não vai te adorar, te servir? Ele diz que Jó adora Deus de balde, né? Sem ter motivo, sem ter razão nenhuma. Mas Jó, ele servia a Deus não era por causa dos bens materiais. Jó adorava a Deus pelo que Ele é. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Por isso que Jó adorava, servia a Deus. E quando a gente vai lá em Jó, capítulo 2, a gente vê que o inimigo, o diabo, ele vê que parece que tudo que ele faz com Jó parece pouco, né? Que Jó ele perde os filhos, Jó perde os animais, Jó perde as ovelhas, Jó perde tudo que ele tem. E aí o inimigo, pensando que é pouco, ele fere a Jó de uma chaga maligna. Ele coloca feridas no corpo de Jó. Enche o corpo de Jó de feridas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E a gente vê que a mulher dele fala: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele diz: o que diz insensata? Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Contudo, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, existem pessoas hoje no mundo como Jó, paciente. Existem poucas pessoas no mundo como Jó, que esperam, que são pacientes, que têm fé. Mesmo que a fé seja pequena, mas tem. Muitas pessoas hoje passam pelo que passa, sofrem o que sofrem, mas se afastam dos caminhos do Senhor, porque na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, o inimigo diz assim: que Deus é esse que você serve? Que nem na hora da dificuldade, nem na hora da aflição, nem na hora da sua tribulação, Ele não está com você, Ele não te ajuda, Ele não te sustenta, Ele não faz nada por você. E muitas das vezes as pessoas param para ouvir as vozes do inimigo e se afastam dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, né, são fracas diante das dificuldades. Muitas pessoas têm desistido de viver, né, por não ter paciência, né, por não ter fé, por não esperar no tempo de Deus. Irmãos, nós temos que ter a paciência de Jó. Porque Deus, Ele contempla a nossa paciência, Ele vê a nossa paciência. Eu quero te dizer, seja paciente como foi Jó. Você tem passado tudo que você passou, tudo que você perdeu, tudo que você passou. Espera no Senhor, que Deus vai honrar a tua espera, Deus vai honrar a tua paciência, Deus vai honrar a tua fé. Jó foi provado muitas vezes, quando perdeu seus filhos, quando perdeu seus amigos, né? Os amigos dele o acusavam de tantas coisas. Jó foi um homem, né, atribulado. Jó passava por muitos momentos difíceis, enfrentava dificuldades.
mas permaneceu na fé. E muitas pessoas hoje abandonam a Deus na hora da dificuldade. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Difícil é adorar a Deus, é servir a Deus na hora da prova. Muitos têm abandonado a Deus. Se você tem se esfriado na presença do Senhor, que muitas pessoas dizem, eu tô frio na presença do Senhor, saiba que Deus ele vai te esquentar na presença dele. Ele vai te reavivar, te reafirmar na fé. Saiba que Deus ele te vai renovar nessa tarde. Ele vai restaurar as tuas forças. Ele vai renovar a sua fé. Ele vai renovar as suas esperanças. Saiba que a sua esperança está no Senhor. Coloque sua esperança no Senhor. Deposite sua confiança no Senhor. Creia somente. Tenha fé. Descansa no Senhor. Busque a Ele e principalmente tenha paciência. Seja paciente. Que Deus ele vai honrar a tua paciência. A palavra do Senhor diz, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Deus está com os ouvidos sensíveis a ouvir o teu clamor, está com os olhos atentos a te olhar, Ele te contempla, Ele contempla os moradores da terra, Ele contempla o teu gemido, as tuas lágrimas, o teu sofrimento, Ele tem contemplado a tua dor, tudo que você tem passado, Ele tem contemplado. Eu quero te dizer, às vezes você diz, eu falo com Deus, eu sempre busco a Deus, mas parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta. Irmãos, Deus está aí do seu lado. Deus tem te ouvido e Ele tem um momento determinado para curar as feridas. Ele vai curar as suas feridas. É só você continuar na paciência, buscando a Deus. Seja temente, seja corajoso, seja forte, seja valente. Todos nós sofremos, passamos por lutas, mas nós não devemos nos curvar ao diabo, nós devemos nos curvar diante de Deus, daquele que fez os céus e a terra, que luta por nós, que está do nosso lado, que está com as suas mãos estendidas, que luta ao nosso favor. Ele nos guia, Ele nos sustenta, Ele nos ampara. Deus está aí do seu lado. Ele vai enxugar suas lágrimas. Saiba que Deus está cuidando de você. E no final das contas, o que aconteceu com Jó diante de tanto sofrimento que ele sofreu, diante de tudo que ele perdeu? Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Deus deu a Jó tudo em dobro do que ele perdeu. O diabo foi desmascarado porque ele tentou tirar Jó da presença do Senhor, desafiando o seu caráter. Jó foi recompensado por tudo que ele passou. Deus deu a ele tudo em dobro. Os filhos, os animais. É isso que Deus faz com pessoas pacientes, com pessoas que têm fé. Ele honra a espera, Ele honra a paciência, Ele honra a fé. Então seja paciente. O inimigo foi desmascarado. A lepra que Jó tinha no corpo, as feridas que Jó tinha no corpo, Deus restaurou a Jó. Jó se tornou um homem limpo. Deus purificou a Jó. Então tenha fé e paciência, que Deus ele vai honrar a tua paciência. Deus está te amparando. Não pense que Deus te desamparou. Deus está te amparando. Deus tem cuidado de você. Eu nunca vi uma pessoa que espera em Deus. Eu nunca vi uma pessoa que confia em Deus ser desamparado, ser traído, ser decepcionado. Quem espera no Senhor não é decepcionado. Deus honra a espera. Deus honra a fé. Deus honra a paciência. Então espera em Deus, que Ele vai honrar a tua paciência. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Deus vai te devolver. Deus vai devolver tudo que você perdeu. Você será abençoado. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.